Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal, hoje é um vídeo importante. Hoje vamos falar de como arrancar a vossa casa inteligente, passo a passo, o que é que vocês vão precisar e nesta altura ainda mais porque está a chegar a Black Friday, portanto vão haver algumas promoções e neste vídeo vamos falar de algumas delas, portanto fiquem para o vídeo. É verdade pessoal, estamos a chegar à Black Friday e como tal temos aqui já uma série de promoções a arrancar que é muito porreiro, sobretudo se vocês estão com vontade de arrancar a vossa casa inteligente, não sabem muito bem ainda o que escolher, por onde começar. Hoje vamos falar um bocadinho, vamos fazer aqui um breakdown de como é que vocês devem arrancar, o que é que vocês devem escolher, que produtos devem conjugar, etc. Porque há muitas formas de fazer isto, pessoal, e é isso uma das coisas que eu quero deixar bem assente neste vídeo. Há muitas abordagens, não há só uma, portanto vocês vão ter que fazer aqui um bocadinho de ponderação por que caminho querem ir. E por isso mesmo, pessoal, antes de começarmos sequer a falar de produtos, antes de começarmos a comprar, temos que perceber o que é que nós queremos da casa inteligente. Se queremos uma casa inteligente toda dentro de uma única aplicação ou de um único ecossistema, como é o caso, por exemplo, dos equipamentos da Xiaomi que funcionam todos dentro do Mi Home, ou como é o caso dos equipamentos Tuya, que apesar de serem de várias marcas, que é uma coisa bastante interessante, funcionam todos dentro da aplicação Tuya/Smart Life. Portanto, temos que perceber se é isto que queremos, se não queremos isto, mas se queremos algo um bocadinho mais macro, usar, por exemplo, uma assistente, como é o caso da Alexa, ou como é o caso do Google Home, que tem muitos equipamentos de várias marcas compatíveis e que o controle não é feito nas aplicações individuais de cada um dos equipamentos, mas sim ou na Alexa ou no Google Home. Também é uma abordagem que vocês podem escolher e que também vos vai agregar os dispositivos, na maioria os que forem compatíveis dentro dessas aplicações, ou então se querem uma coisa mais, digamos, hands-on, uma coisa mais que vocês possam personalizar, customizar e se querem ir por outros caminhos, como é o caso, por exemplo, do Home Assistant. O Home Assistant é uma plataforma em que vocês podem conjugar tudo e mais alguma coisa de uma forma personalizada, que vocês têm que ter um bocadinho mais de conhecimento técnico, se bem que aos dias de hoje já se está a tornar muito mais intuitivo e já é uma plataforma super acessível ao comum dos mortais para instalar, para fazer o deployment e para começar a importar os dispositivos, portanto também é uma abordagem possível e vocês lá depois vão começar a adicionar integrações para cada um dos dispositivos que vocês têm. Algumas nativamente já estão suportadas nos repositórios do Home Assistant, outras vocês vão ter que ir, por exemplo, a lojas comunitárias, fazer download, instalar e configurar. Aqui, pessoal, já é uma solução um bocadinho mais mãos na massa, portanto, se vocês quiserem aqui mexer um bocadinho nas configurações, ajustar aqui, ali e acolá e deixar tudo super personalizado, provavelmente vai ser esta a solução que vocês vão escolher. Para o pessoal que quer uma coisa mais simples, se calhar para já ainda vão ficar por outras soluções, mas no futuro as coisas estão a mudar. E então, pessoal, agora que nós já falámos disto e já tirámos isto do caminho, vocês têm que perceber se vocês querem escolher uma plataforma já pré-definida, por exemplo, querem construir a vossa casa inteligente em cima de tudo que é Xiaomi e Mi Home, se querem, por exemplo, Tuya, Sonoff, vocês têm montes de marcas que já fazem isto, que já têm um ecossistema com vários componentes, com equipamentos para todas as necessidades, e depois trabalham só com essa aplicação e acabou, não chateiam mais com mais nada. Ou então vão para o caso das assistentes. Então, pessoal, agora que vos falei das assistentes, vamos arrancar mesmo por aí. Como vocês sabem, nós temos aqui várias escolhas no mercado. As mais latentes, se calhar, são a Alexa, Google Home e Siri. A Siri não está ainda disponível em Portugal oficialmente, portanto vocês quando compram um dispositivo que traga a Siri built-in, como é o caso do HomePod ou do HomePod Mini, vocês vão ter que primeiro mandar vir lá de fora, segundo, cá em Portugal não vão ter nenhuma loja se houver alguma situação de reparação que vocês precisem, que oficialmente na garantia da Apple vos vai fazer a operação, portanto vão ter que mandar para o país onde compraram e fazer lá a reparação e acaba por não ser uma alternativa tão vista nas casas dos portugueses. A maioria dos portugueses não vai para a Siri e para o HomePod. O pessoal que está mais no ecossistema da Apple provavelmente já tem mais propensão para ir. O meu caso até seria esse, porque eu sou um Apple fanboy admitido e eu uso tudo que são equipamentos Apple, mas por acaso cá em casa não uso o HomePod, não uso Siri para controlar a minha casa inteligente ainda. Mas esta seria uma das abordagens, pessoal. Aqui com a Siri vocês usam a aplicação Casa da Apple para adicionar os dispositivos, controlar os dispositivos, mas aqui, atenção, o dispositivo ou tem que ser compatível com a aplicação Casa ou então vocês têm que fazer o deployment de algo que se chama HomeBridge. Basicamente é um servidor que vos vai permitir adicionar lá os dispositivos todos e depois gerar um gateway para a casa, ou seja, é um intermediário entre os dispositivos que não são compatíveis que vocês integram lá,
com a aplicação Casa. E aqui, pessoal, o HomePod, se vocês fizerem mesmo questão de o adquirirem, vocês podem fazer várias formas. Podem, por exemplo, através do site da Media Market Espanhol e depois reencaminhar para Portugal através dos vários serviços que já se conhecem. A outra desvantagem para estes equipamentos da Apple, o HomePod e o HomePod Mini, é que eles, em regra geral, são mais caros que os counterparts da Alexa ou da Google Home. Portanto, aqui na questão da Apple, tanto conseguir os equipamentos cá em Portugal como a utilização cá em Portugal tem algumas limitações, como já vos disse, não só a nível de aquisição do hardware, mas também a nível de serviços. Por exemplo, há serviços que não conseguem utilizar, infelizmente, ainda cá em Portugal. Passando agora para Alexa e Google Home, que são os cenários mais tradicionais, e aqui ressalvo que a Alexa oficialmente ainda não tem suporte em português de Portugal, tal como a Google Home em português de Portugal também ainda não tem o suporte de voz, mas é algo que está na iminência, algo que eventualmente vai acontecer. Vocês, a Alexa, não conseguem ainda adquirir em lojas portuguesas oficialmente. Por exemplo, vocês não conseguem ir a uma Vorten ou uma Fnac e adquirir, mas já existem montes de formas de vocês poderem trazer uma Alexa para cá. As Alexas, neste caso, vocês podem, por exemplo, adquirir, se quiserem, através de serviços como é o Express to Me, que vocês podem, na Amazon, selecionar a morada do CTT de Espanha e depois aquilo reencaminha-vos para cá. E depois existem as versões internacionais dos equipamentos, que são uma versão específica que existe dentro do site da Amazon, que vocês podem escolher, que já é internacional, ou seja, vocês já conseguem enviar nativamente para o vosso país, neste caso, se for Portugal, para Portugal. Esta versão, pessoal, geralmente é mais cara, mas por acaso agora, na Black Friday, eles já têm alguns equipamentos em promoção, mesmo na versão internacional, como é o caso do Dot 4, do Echo Dot 4, que vocês podem já encontrar a 29,99, que é um preço bastante porreiro para este que é o equipamento mini de última geração da Amazon Echo. Outra coisa é que temos outros equipamentos que vocês podem não comprar diretamente, mas podem usar aquele caminho que eu vos falei do Express to Me, já agora um vídeo do Jomotech na descrição a explicar como fazer, em que vocês podem simplesmente fazer a compra e depois reencaminhar para Portugal. E aqui, Echo Dot 3, pessoal, temos a 18,99, que é um preço muito, muito porreiro. É o que eu mais uso cá em casa. Tenho uns quantos espalhados pela casa, ou na casa de banho, no quarto, aqui no escritório, porque é um Echo Dot que eu considero bastante porreiro. É mais compacto que o Echo Dot 4. Tem 4 microfones em cima, capta o som muito, muito bem. Eu acho que continua a ser, aos dias de hoje, se calhar o assistente mini que eu mais gosto. Porém, temos ainda outras opções que vocês podem escolher. Por exemplo, temos o Echo Flex a 14,99, que é uma versão Echo que vocês metem na tomada, é bastante compacto, não é feito para vos dar áudio, porque aquilo é mesmo só para receber comandos, fazer uma série de operações mais simples, mas que ao mesmo tempo é um assistente porreiro para vocês porem, por exemplo, numa garagem, num corredor, onde vocês estiverem de passagem, porque ele até, para além do corredor, é uma boa ideia, porque ele tem uma luz que incorpora na parte de baixo e que vos permite fazer também luz de presença. Portanto, este equipamento 14,99 já tem estado assim há algum tempo, já é um equipamento que se tem mantido neste preço felizmente há algum tempo, e que também é bastante interessante para vocês integrarem na vossa casa se o caminho da Amazon é o caminho que vocês querem seguir. Outro equipamento que eu acho bastante interessante, que ainda não experimentei, mas também está em promoção, é o Echo Auto para o carro, que vocês podem utilizar com a Alexa e depois integrar com sistemas de serviço de música, até pedir músicas, etc. E que está a 39,99. Mas provavelmente vocês também são como eu e gostam de ter tudo no toque do dedo. Eu gosto de ter, por exemplo, na minha mesinha de cabeceira, um Echo Show, que é um equipamento que tem um ecrã que me permite não só controlar a casa inteligente, por exemplo, ver as minhas câmaras, fazer dimming das luzes, controlar, regular, etc. Mas permite-me também usar serviços de música, como é o caso do Spotify, do Amazon Music, etc. E também serviços de streaming, como é o caso do Netflix, como é o caso até do próprio YouTube, eu consigo lá ver. Portanto, temos o Echo Show 5 em promoção, 44 euros, e temos o Echo Show 8 também em promoção, que são duas soluções muito, muito porreiras, não só para o controle, mas também para vocês terem sempre aquele display a dar-vos informação, a dar-vos notícias, a mostrar-vos coisas. É muito porreiro, dá uma interface visual sobre a vossa assistente. Depois, pessoal, para quem gosta de Google, para quase todos estes equipamentos que eu vos estou aqui a falar da Amazon, existe uma versão parecida na Google. Vocês podem e devem escolher se gostam de Google, se já usam Google para tudo, com os calendários, com as notas, etc. Se querem integrar tudo nesse ecossistema, faz mais sentido, se calhar, em vez de optarem pela Alexa, optarem pela Google e escolherem os equipamentos de tudo que é o ecossistema Google. E aqui, pessoal, mais uma vez um pop-up, e aqui, pessoal, mais uma vez a nota. Tudo que eu vos estou a falar, que estiver em promoção, eu vou deixar um link na descrição para vocês verem, porque ao longo do vídeo vou falar de muita coisa e provavelmente em algumas vou-me esquecer de dizer que está na descrição, portanto
está na descrição. E aqui, pessoal, mais uma coisa. Vocês têm, já vos falei dos assistentes de voz que vocês podem utilizar, mas temos aqui ainda mais uma coisa a complementar cada um dos ecossistemas. Por exemplo, na Amazon, pessoal, temos ainda mais uma forma de integrar a Alexa, de falar com a Alexa, mas também de vos dar conteúdo para a vossa televisão. Estamos a falar dos Fire Sticks, que são, no fundo, umas pens multimédia que tornam a vossa televisão smart e que vos permitem utilizar, por exemplo, aplicações como YouTube, Netflix, Amazon Video, etc. Tudo diretamente na televisão, porque elas ligam-se à internet e fazem-vos de box, digamos assim, para que a televisão fique smart. No caso da Amazon temos várias, e isto aqui também é bom porque também vos permite algum controle através de voz, porque vocês no comando têm o assistente, neste caso a Alexa, e é porreiro porque vocês conseguem não só integrá-la, como também fazer controle, por exemplo, dizer à Alexa para reproduzir uma série na televisão, para reproduzir um vídeo determinado no YouTube, etc. Conseguem ligar e desligar a televisão se tiverem essa funcionalidade disponível também na própria televisão através do HDMI. Portanto, conseguem fazer aqui uma série de operações muito porreiras que também vos integra a televisão na vossa casa inteligente, mas além disso, vos permite ter todo este proveito de conteúdo diretamente através de uma mini pen que vocês instalam lá. Portanto, temos a versão Lite, a mais barata, a 18€ em promoção. Depois temos as versões normais a 22, que é em Full HD. Temos a versão 4K também em promoção. E temos agora a 4K Max, que é uma versão diferente, com Wi-Fi 6, também em promoção. Portanto, a mais cara penso que está a 38€ na versão 4K Max, que é um preço muito, muito bom, pessoal. Eu uso a versão 4K, a primeira, cá em casa. Na altura paguei um bocadinho mais, e ainda hoje eu uso, que é muito, muito porreira e permite-me ver as minhas séries, os meus filmes, permite também integrar com a Apple TV. Portanto, se vocês têm a Apple TV, a subscrição à Apple TV Plus, podem ver lá as séries, podem lá ver os vossos filmes que compram através da iTunes Store. Portanto, muito porreiro, e todas elas em promoção. Ainda é uma aliciante extra nesta altura da Black Friday. Na versão Google, pessoal, temos também várias soluções. Temos o Chromecast, temos o Chromecast Ultra, que é em 4K, e temos a Sabrina, ou também conhecida como Chromecast com Google TV. E eu fiz um vídeo a falar destes modelos todos, pessoal, portanto o meu vídeo vai estar a aparecer alguns cá em cima num cartão, onde eu comparo as diferenças entre os três modelos e explico qual é que é a vantagem de uns face a outros. Portanto, aqui, pessoal, esta é uma opção, tal como no Fire Stick, para vocês terem toda a integração do entretenimento nas vossas televisões, desde aplicações de vídeo e áudio até jogos, etc. Mas, além disso, também para integrar com a vossa casa inteligente da televisão, também vai ser uma opção. Outra coisa é que para a Apple, se vocês optaram por seguir com o ecossistema da Apple, tem ainda as Apple TVs, são um bocadinho mais caras, mas também apresentam todo um conjunto de funcionalidades diferentes. Portanto, a Apple TV também é uma solução muito, muito porreira, e hoje em dia é uma solução que até algumas operadoras já estão a oferecer como box TV nativa. Por exemplo, no meu caso, eu sou o Mel, e a minha box aqui na sala é uma Apple TV 4K, portanto já é uma opção que vos permite várias coisas bastante porreiras e interessantes se vocês usam o ecossistema da Apple. E agora, pessoal, já que falámos das assistentes, vamos também falar dos gateways, porque os gateways são uma parte muito importante da vossa casa inteligente. Vocês aqui, pessoal, nas várias abordagens que eu já vos falei, de escolher apenas uma aplicação e ficar nessa aplicação, escolher, por exemplo, uma assistente e ficar na assistente com todas as aplicações compatíveis, ou ir para um cenário mais íntegro com o Home Assistant ou, por exemplo, com o Homey, vocês vão precisar de comunicar com equipamentos que usam vários tipos de protocolos diferentes. Eu já fiz um vídeo sobre isso, o vídeo vai estar a passar alguns também num cartãozinho, mas basicamente, pessoal, eu cá em casa, por exemplo, eu utilizo equipamentos Wi-Fi, utilizo equipamentos Zigbee, utilizo equipamentos Z-Wave e utilizo equipamentos BLE, e também tenho equipamentos RF. Portanto, como podem ver, existe aqui um bocadinho de tudo de uma Mixlândia. E eu preciso de um gateway que me faça a comunicação com estes equipamentos, nestes protocolos vários, e depois que faça a centralização e a comunicação com as aplicações, com os servidores das diversas marcas, ou então, se tiver localmente o controle, que faça o controle local. E com isto, pessoal, eu preciso então, se for, no caso, por exemplo, vocês escolherem o ecossistema da Xiaomi, se forem pelo Mi Home e pelo ecossistema da Xiaomi, e usarem equipamentos Zigbee, vocês vão precisar de um gateway Zigbee da Xiaomi para comunicar com esses equipamentos. Existem bundles, por exemplo, o kit da Xiaomi de alarme traz um gateway Zigbee, traz sensores de porta, sensores de movimento, etc. São equipamentos que são obrigatórios para comunicar com estes diversos gadgets que vocês põem na vossa casa. Não só existem gateways Zigbee, existem equipamentos que fazem de gateway multimodo, por exemplo, Zigbee e BLE, como é o caso de um que vai estar na descrição também para equipamentos Tuya, que vocês conseguem emparelhar não só equipamentos Zigbee Tuya, mas também equipamentos BLE, Bluetooth Low Energy da Tuya. Existem várias opções. Se vocês, em vez disto, usarem, por exemplo,
o Echo 4. O Echo 4 já tem um gateway Zigbee também incorporado que vos permite integrar alguns equipamentos de algumas marcas, ou então se vocês querem ir pelo caminho que eu vos falei do Home Assistant, vocês no Home Assistant têm a vantagem de modularmente escolherem o que é que querem usar e controlar, por exemplo, o próprio Home Assistant. Se vocês fizerem deployment numa Raspberry Pi, como é o meu caso aqui, vocês vão poder usar o Bluetooth da Raspberry Pi para controlar dispositivos Bluetooth e podem depois, como eu fiz, colocar uma pen, como é o caso da Conbi 2, no meu Raspberry Pi coloquei, para fazer de interface com os equipamentos Zigbee. Depois coloquei um Z-Stick para fazer de interface com os equipamentos Z-Wave e assim o meu Home Assistant, a minha Raspberry Pi, começou a comunicar com dispositivos Bluetooth, Zigbee e Z-Wave, para além do controle de LAN que ele já fazia para os meus equipamentos Wi-Fi que são compatíveis com controle por LAN. Portanto, pessoal, isto é uma das formas de vocês controlarem a vossa casa inteligente e se querem escolher um caminho mais simples, vão precisar de ver quais os gateways compatíveis com os equipamentos que vocês querem considerar. E agora vamos passar para a parte em que arrancamos mesmo com a nossa casa inteligente. E eu aqui tomei a liberdade, pessoal, de escolher alguns tópicos que eu acho que são chave para a vossa casa inteligente. Aqui é uma coisa muito, muito ao gosto de cada um. Como tudo o que é casa inteligente, pessoal, não existe uma verdade absoluta. Portanto, é escusado escolhermos um caminho como o caminho certo e outro como o caminho errado. O que é que nós vamos começar? Vamos começar pela iluminação. E na iluminação, pessoal, nós temos várias formas de fazer, temos várias formas de considerar o que é a visão do que queremos para a nossa casa inteligente e temos várias formas de implementar. Por exemplo, nós para a nossa casa inteligente, se queremos só fazer controle de luzes, se queremos só ligar e desligar, provavelmente não vamos querer luzes RGB nessa divisão. Nós não precisamos de comprar lâmpadas inteligentes, porque cada lâmpada inteligente permite o controlo. No entanto, se alguém desligar no interruptor, estraga-nos um bocadinho o esquema, porque deixamos de ter acesso à lâmpada, deixamos de poder controlá-la. O que é que se costuma fazer quando vocês querem só ligar ou desligar luzes, pessoal? Costumamos pôr módulos, que são os módulozinhos que são introduzidos ou na caixa, ou até na caixa de derivação, ou na caixa onde está o interruptor, e estes módulos permitem-vos fazer o controle da luz, ligar e desligar. Existem módulos específicos, se vocês tiverem luzes que suportam ajuste luminoso, existem módulos específicos que vos permitem fazer o dim da luz, portanto vocês podem reduzir a intensidade luminosa ou aumentar, aqui sempre precisam ter lâmpadas que sejam compatíveis com essa função. E vocês podem fazer isto ou em módulos, que são aqueles módulozinhos que eu já vos falei em vários vídeos, que vocês podem instalar nos vossos interruptores, e aqui a vantagem é que vocês mantêm a parte do interruptor. Se vocês têm uma casa que tem os interruptores todos iguais, padronizados, com os mesmos espelhos, tudo com um padrão de funcionalidades, aqui vocês mantêm os interruptores, usam só estes módulos por trás. A única coisa é que estes módulos, pessoal, vocês vão ter, como sempre, links na descrição para módulos de um interruptor, 2 interruptores, módulos com dimming para 1, módulos com dimming para 2, por exemplo. E com isto vocês conseguem fazer então o switch on, switch off, quer nas aplicações do ecossistema onde estes módulos integram. Por exemplo, no caso, eu uso bastante os que integram na aplicação Tuya e Smart Life e consigo fazer o switch on e o switch off da luz lá, mas consigo também utilizá-los na Alexa, consigo também utilizá-los no Google Home, porque estes módulos são compatíveis com estes dois ecossistemas. Consigo também utilizá-los com o meu Home Assistant, portanto consigo fazer o controle de todos os sítios. São bastante maleáveis, são bastante funcionais e compatíveis. E aqui, pessoal, a vantagem que eu vos disse é, vocês conseguem, por exemplo, se um interruptor liga várias luzes, vocês com esse módulo, nesse interruptor vão ligar as mesmas luzes, que é uma grande vantagem porque não têm que comprar uma lâmpada para cada ponto de luz. Vocês, com isto, se alguém vos for ao interruptor ligar ou desligar, estão salvaguardados, porque o interruptor vai estar a trabalhar com o módulo e não vos vai estar a descoordenar as luzes de forma alguma, que também é uma grande vantagem. E a escolher estes módulos, pessoal, vocês têm que perceber mais outra coisa. Qual é que é o protocolo que vocês querem utilizar com eles? Normalmente, eu cá em casa escolho sempre Zigbee, porque sendo equipamentos que estão ligados à energia, normalmente funcionam como repetidores Zigbee para formar uma rede Zigbee, que é bastante interessante. Eu já falei nisso quando comparei os vários tipos de protocolos que existem para casa inteligente, vídeo também a passar alguns, e eu prefiro o Zigbee, mas vocês podem escolher Zigbee, podem escolher o Wi-Fi, podem até escolher RF, existem módulos em vários protocolos. Agora, lá está, aqui também vocês têm que fazer um bocado de estudo e perceber qual é que é o caminho que querem seguir para não estarem com a casa a comunicar em várias formas diferentes e depois estar tudo uma confusão. Eu pessoalmente gosto para equipamentos que têm essa possibilidade de usar o Zigbee, seja para estes módulos, seja para sensores também. O Zigbee é um protocolo de baixo consumo, portanto vocês para sensores
estão bastante bem lançados se estiverem a usar Zigbee. E gosto também de usar o Zigbee para outros equipamentos que me permitem, como tomadas, por exemplo. Algumas lâmpadas RGB que eu tenho cá em casa também são Zigbee. Portanto, eu com isto consigo criar uma malha, consigo criar um ponto com multipath, com vários caminhos. Se um produto porventura a variar, comunica por outro caminho até ao gateway. E agora que falei dos módulos, pessoal, vocês têm outras abordagens para a iluminação da vossa casa inteligente. Se vocês não querem módulos, vocês podem querer, por exemplo, uns interruptores que já tenham módulos. E isso também existe, quer em versão touch, quer em versão mecânica, que vocês conseguem sentir mesmo o botão. E vocês aqui, qual é que é a vantagem? A vantagem é que vocês não têm que pôr um módulo atrás do vosso espelho e do vosso interruptor. Vocês aqui já têm um interruptor que já tem um módulo colocado e que vocês só têm que ligar à vossa cabelagem de casa. Portanto, aqui, pessoal, duas coisas. Vocês, já vos falei que existe a situação do protocolo, vocês têm que ver qual é o protocolo que querem escolher. Aqui nos interruptores existe ainda outra nuance, é que alguns interruptores e alguns módulos só funcionam quando existe neutro, portanto vocês têm que ter o neutro passado para o vosso interruptor se querem funcionar. Existem outros que hoje em dia já não precisam, mas regra geral, pessoal, se vocês conseguirem ter neutro nas vossas caixas, melhor. E depois vocês dizem, mas Carlos, eu gostava de ter RGB, eu gostava de ter aí o setup todo maluco como tu tens. Pronto, pessoal, isto aqui é outra abordagem, que é lâmpadas inteligentes ou então fitas LED inteligentes. Eu no meu caso gosto bastante de usar lâmpadas inteligentes só pela questão de que eu gosto de ter o setup aqui no escritório com RGB, porque em termos de controle às vezes pode ser chato. Por exemplo, se alguém agora passar e me desligar o interruptor que eu tenho aqui, esta lâmpada de teto ligada, esta que está azul, ela vai desligar. Ela vai desligar e eu depois não a vou poder ligar nem pela assistente, nem pela aplicação, nem nada, porque ela está desligada da energia. É um dos senãos, por isso é que eu gosto bastante também da questão do interruptor e do controlo diretamente no interruptor, porque não tenho esse fio. Claro que aqui, pessoal, na minha casa só somos duas pessoas a viver e a minha namorada sabe que este interruptor não é para desligar. Aliás, nenhum dos interruptores que ela tem na parede são para tocar, só para tocar em caso de emergência, porque caso contrário ela não precisa de o fazer. Portanto, neste caso ela não vai desligar a minha luz sem querer. No entanto, isto não acontece na maioria das casas. Na maioria das casas há pessoas até que não estão a par desta situação da casa inteligente, não querem saber como é que isto funciona. Portanto, se vocês espalharem lâmpadas RGB ou lâmpadas que não sejam RGB, mas que sejam controladas diretamente na própria lâmpada, o interruptor vai ser um grande senão e vai ser um problema que vocês vão ter, porque vão estar constantemente a desligar-vos o interruptor e a desligar-vos a lâmpada e assim vocês perdem o controle da lâmpada. No entanto, se vocês o querem fazer para, por exemplo, um candeeiro de pé, para dar aquele toque cozy, aquela coisa, como eu gosto de ter, esta lâmpada, uma lâmpada ao fundo, etc., vocês podem fazê-lo. São lâmpadas que hoje em dia se encontram quase a preço de lâmpada normal. Já existem lâmpadas destas a 5, 6 euros, 7 euros, 8 euros, e são lâmpadas que vos duram muitas comutações, a maioria delas 25 mil comutações, a maioria delas muitas horas. Portanto, vocês têm aqui uma série de funcionalidades e uma série de garantias muito porreira para uma lâmpada inteligente. E eu posso-vos dizer que eu já tenho lâmpadas inteligentes há mais de 5 anos e até hoje nenhuma deixou de funcionar, nenhuma fundiu, estão todas top xuxa. Depois, para além das lâmpadas, pessoal, fitas LED. Outra coisa que eu gosto bastante, que vocês veem no meu setup a acontecer, gosto muito de utilizar. Existem aqui, mais uma vez, em vários protocolos, Wi-Fi, Zigbee e até algumas BLE. Eu, no meu caso, uso as Wi-Fi. Neste caso, tenho aqui uma Tuya, depois tenho ali uma Elite, depois tenho ali outra de outra marca. E aqui, pessoal, considerações para fitas LED. Vocês têm vários tipos de fitas LED. Eu fiz já um vídeo também a explicar as fitas LED, vai estar também a passar alguns, mas vocês basicamente têm fitas LED analógicas e fitas LED digitais. As fitas LED analógicas são um controle simples, vocês têm uma cor e acabou, e através dos vários pins ela dá-vos uma cor diferente, fazendo o controle destes pins. Estas fitas, pessoal, vocês conseguem encontrar em quase todo o lado. Existem muitas fitas destas que vocês podem encontrar. E aqui a vantagem, pessoal, é que vocês podem comprar uma fita destas burra, por exemplo, no Leroy Merlin, e vocês garantindo que o pin-out seja mais ou menos parecido, ou se não for, vocês até o podem converter para que seja. Vocês precisam só de um controlador para fita LED, como é o caso dos que eu uso da Tuya, que também vão estar a passar no link, que vos faz o controle RGB da fita. E aqui a vantagem, pessoal, é que vocês podem aproveitar estas fitas burras e convertê-las em inteligentes por um preço bastante agradável. Normalmente estas controladoras andam à volta dos 7 euros, portanto 7 euros mais o preço da fita acaba por ficar bastante em conta para o que é. E depois existem, para além destas fitas analógicas que vos estou a falar, existem as fitas digitais. Esta, por acaso, que está atrás de mim é uma fita digital, quer dizer que eu consigo endereçar a fita de uma forma diferente, de uma forma digital. No caso,
não estou a controlar a fita pelos pins, estou a controlá-la assim por um pin de data, que é um pin que vai receber informação e que vai fazer o controle da própria fita. Permite-me outra coisa porreira, que é segmentar a fita em cores diferentes e fazer um controle um bocadinho mais dinâmico e mais porreiro da fita. Estas fitas por norma são mais caras, mas também muitas vezes aparecem em promoção, tal como vão ver na descrição. De qualquer das formas, pessoal, fitas digitais, fitas analógicas dão um toque muito, muito porreiro à vossa casa inteligente, um toque high-tech, mas também têm que ser bem balanceadas, porque senão fica uma pirosice, às vezes acontece. E agora, pessoal, vamos ao controle de energia. O controle de energia pode ser feito, mais uma vez, de várias formas. Vocês podem utilizar, por exemplo, disjuntores inteligentes, podem utilizar disjuntores inteligentes com monitorização de energia, que também é muito bom e dá-vos uma relação do que é que vocês estão a utilizar, e além disto, podem, se não querem um disjuntor, podem usar tomadas inteligentes. As tomadas podem ser tomadas normais, podem ser tomadas com portas USB incorporadas, também existem já em formato inteligente. Podem ser extensões com várias tomadas Shuko e com portas USB, como é o caso desta que eu tenho aqui na minha secretária. Portanto, vocês aqui têm um sem fim de opções também. Qual é a vantagem, pessoal? É que estas tomadas, muitas delas também já fazem monitorização de energia, portanto vocês não precisam de utilizar a monitorização diretamente nos disjuntores inteligentes, podem fazê-la nas tomadas. E outra vantagem, aqui vocês, lá está, fazem monitorização, fazem o on, o off, podem fazer agendamentos, por exemplo, uma série de operações muito, muito variada. E aqui, pessoal, estas tomadas, regra geral, ou são Wi-Fi ou são Zigbee, são as mais encontradas e que também as promoções vão estar na descrição. Uma coisa porreira que vocês depois podem fazer, é o caso que eu tenho aqui. Vocês estão a ver ali o meu contador de subscrições e de visualizações. Fui eu que o fiz, fui eu que o programei. Pedi a um amigo para fazer a caixa 3D, mas ele não é inteligente por si. No entanto, eu como tenho isto ligado a uma porta USB que por acaso é inteligente, eu posso dizer: Alexa, turn off USB. Tudo bem. E como podem ver, ela desliga. Eu digo: Alexa, turn on USB. Ok. E ele liga. Está a ligar o Wi-Fi e começa a fazer a aquisição dos dados. E aqui, resumidamente, na questão de energia, pessoal, eu falei-vos de disjuntores, falei-vos de tomadas, falei-vos de extensões. As tomadas, só não vos disse uma coisa, é que vocês as tomadas podem ter assim num formato externo, como é o caso desta aqui da Sonoff que eu tenho, mas podem também ser internas, ou seja, vocês podem pôr as tomadas diretamente na parede, no sítio onde vocês têm as tomadas instaladas. E o que é muito porreiro, porque assim não há aparato nenhum por fora, elas estão lá discretas, como se fossem normais, só que são inteligentes, vocês podem desligar quando quiserem, podem monitorizar a energia, é muito bom. Depois, pessoal, outra coisa que vocês provavelmente vão querer ter na casa inteligente, controlo de videovigilância através de câmaras IP. Aqui normalmente, pessoal, temos duas abordagens a fazer. Ou fazemos as coisas com câmaras individuais ligadas à vossa rede, ou então através de um sistema que tenha um DVR centralizado e que depois esteja interligado às várias câmaras. A opção mais barata provavelmente é vocês comprarem câmara a câmara, as câmaras que vocês querem colocar e depois configurarem ou por Wi-Fi ou por cabo de rede, também há essa possibilidade. Algumas delas podem já ser alimentadas através do próprio cabo de rede, através de Power over Ethernet, e aqui vocês podem alimentá-las através de um switch que tenha essa função, elas estão ligadas ao switch e o switch alimenta através do cabo de rede, ou então através de Power Injectors, ou injetores de energia, que vocês ligam ao cabo de rede, ligam à energia e manda pelo cabo de rede por um único cabo para a câmara energia e também a ligação à rede. Aqui, pessoal, estas câmaras podem ser interiores e exteriores, portanto vocês podem ter câmaras indoor que funcionam dentro de portas e são pequeninhas, compactas e jeitosinhas, ou então podem ter câmaras exteriores mais robustas e capazes de aguentar a intempérie. Estas câmaras podem ser, tanto para o caso interior como exterior, podem ser rotativas, 360 graus, com o pan e o tilt, etc. Vocês conseguem fazer controle da perspectiva da câmara de uma forma muito ajustada, ou então podem ser fixas. E aqui, pessoal, nós temos câmaras, mais uma vez, para todos os tipos de preços. Por exemplo, temos agora em promoção na Black Friday as Ring Mini da Amazon, que estão a 22 euros. Se vocês comprarem duas, penso que ainda existe uma promoção adicional em cima disso. Podem usar, por exemplo, as câmaras 360 da Wux para instalar e para ver rodar a 360 graus também. É muito bom, porque vocês com uma única câmara conseguem abranger uma zona muito maior. Estão em promoção a 33 euros na loja da Minha Casa Digital. Portanto, existem aqui um sem fim de opções, pessoal,
Para o exterior existem câmaras alimentadas com painéis fotovoltaicos, por exemplo, como é o caso das Reolink. Existem muitas opções que vocês podem escolher mediante a vossa necessidade. Agora, qual é que é a coisa das câmaras, pessoal? É que vocês têm que ver, se querem que elas sejam expostas nos vossos assistentes, têm que ver que elas são compatíveis com a Alexa e com o Google Home, porque elas assim vocês vão poder pedir à assistente para vos mostrar a câmara, seja no Echo Show, seja até no Fire Stick na própria televisão, e ele mostra-vos a câmara, mostra-vos o que está a acontecer em tempo real, que é muito fixe. Depois, pessoal, temos ainda os alarmes e os videoporteiros, que são equipamentos mais específicos. Portanto, vocês, se depois quiserem um vídeo em específico sobre estes equipamentos, digam que eu também os faço, porque existe tanta coisa que vocês podem agrupar, quer nos alarmes como nos videoporteiros, que se calhar depois fazemos um vídeo mais a detalhe sobre isto. Neste aqui é só mais aqueles equipamentos do plug and play que vocês vão utilizar em casa quando estão a arrancar com ela. Depois, pessoal, para além das câmaras, vamos falar de outra coisa que também vos vai ajudar bastante, não só na parte do controle da casa inteligente, como também na parte de segurança. E aqui estou-vos a falar dos sensores. Aqui os sensores, pessoal, são se calhar das coisas que mais vocês vão utilizar em casa, ou pelo menos no meu caso, é assim que funciona. Eu tenho, por exemplo, um sensor magnético na porta. Quando ela abre, eu sei que ela abre. Quando ela fecha, eu sei que ela fecha. Mas não só a nível de controle de segurança. Porque eu, por exemplo, ali no meu armário onde tenho o meu home server, tenho outro sensor magnético na porta. E quando eu abro a porta do armário, a fita LED que está por cima, que é uma E-Light, liga e ilumina-me toda a zona do armário. Que é muito porreiro e que vos dá um nível extra na vossa casa inteligente. Outra coisa, por exemplo, é instalarem um sensor de movimento por debaixo da cama. Quando vocês se levantam à meia da noite, por exemplo, com esse sensor, uma fita LED que está debaixo da cama liga para vos dar uma luz de presença. É outra possibilidade. Ou seja, vocês aqui, sensores, vão ter muitas formas de os integrar na casa inteligente para segurança, mas também para controlo. E os sensores, pessoal, mais uma vez, podem ser multiprotocolo. Eu, na minha casa, uso maioritariamente Zigbee. Tenho alguns que também são BLE. Wi-Fi não tenho, por princípio não tenho, porque o Wi-Fi normalmente são sensores que a vida útil é mais curta, e os sensores Zigbee que eu tenho, já tenho alguns há mais de um ano e meio, 2 anos, e ainda aguentam com a mesma pilha. Portanto, o Zigbee nisto é muito bom para estes consumos. E aqui, pessoal, a nível de sensores, o leque é muito amplo, mas temos várias coisas, como por exemplo sensores de movimento, como já vos falei, sensores magnéticos, sensores de temperatura com display também, para vocês poderem ver como é que está a temperatura e a umidade na zona onde ele está instalado. Temos também outros sensores, como é o caso de sensores de iluminação, sensores, por exemplo, de fuga de água, sensores de dióxido de carbono. Portanto, temos aqui uma série de sensores que vocês podem integrar e que são bastante baratos e que vos vão dar todo um nível extra de inteligência à vossa casa, mas também de controlo, e na perspectiva de segurança vão ser muito interessantes. E aqui, pessoal, já falámos de iluminação, já falámos de energia, já falámos de gateways e assistentes, já falámos de câmaras, já falámos um bocadinho destes componentes todos, mas há muita coisa ainda que vocês podem explorar. Há muita informação e este vídeo já vai longo, mas vamos falar ainda de um último tópico, que é conforto. Conforto, se bem que tudo o resto que nós estamos a falar até agora já é conforto e já nos facilita o dia-a-dia, mas aqui será conforto puro. Existem mais equipamentos que vocês podem integrar na vossa casa inteligente. Por exemplo, para controle das vossas televisões, quando vos falo de televisões, falo de televisões que já não têm assistente, que não são inteligentes, vocês podem usar módulos infravermelhos que vocês vão instalar e que vão fazer a emissão do que é tudo que são comandos para a televisão. Por exemplo, no meu caso aqui na sala, eu tenho uma base que faz o controle infravermelho, que por um lado faz a leitura do comando e registra e faz toda a configuração do comando internamente, e depois ela é o próprio comando. Por exemplo, se eu disser para ligar a televisão, ela liga a televisão. Se eu disser para desligar a televisão, isto através da Alexa, obviamente, ela desliga a televisão. Se eu disser para mudar o canal, muda o canal, mudar o input, muda o input, faz todo esse controle. Mas não só para a televisão, porque eu, por exemplo, durante o verão eu tive aqui uma espécie de, não é um ventilador, não é um ar-condicionado, mas é um híbrido, é um dispositivo que funciona também com comando infravermelho e que, através da leitura desse módulo infravermelho que eu tenho de casa inteligente, ele faz todo o controle também para esse dispositivo de refrigeração, chamemos-lhe assim, porque ele sabe quais são os botões do comando e sabe quais são as funções. Portanto, ele sabe exatamente o que é que eu quero. Então, se eu digo para ligar, ele liga. Se eu digo para ele começar a mover as hélices, ele começa a mover as hélices. Ele faz tudo como se eu estivesse a comandar com o comando ou até manualmente o dispositivo, que é muito top. Isto aqui, pessoal, também é um módulo super budget, que vocês vão ter o link na descrição, mas que vos vai deixar controlar estes dispositivos que utilizam comando e que são comandos infravermelhos. Vai-vos aprender essas configurações e depois vocês, com a Alexa, com o Google Home ou com a Siri, vão poder controlar na boa. Além disto, pessoal, na casa inteligente, e para acabar o vídeo,
o céu é o limite e existem montes de equipamentos e cada vez mais que os vão integrar à vossa casa inteligente. Desde, por exemplo, comedouros e bebedouros para os vossos animais de estimação, no caso eu tenho um comedouro que já apresentei em vídeo, até balanças inteligentes, até, sei lá, tudo e mais alguma coisa, controle de climatização, etc. Vocês podem fazer tudo hoje em dia, já com um toque de smart home. Portanto, pessoal, este vídeo fica aqui como uma espécie de agregação de informação. Não falei de tudo, deixo isto para um segundo episódio, mas ficam aqui já algumas dicas e algumas promoções também para Black Friday. Espero que tenham gostado. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de subscrever, deixar um like, comentar e vemo-nos no próximo vídeo.